Amores, alguns vídeos precisarão ser excluídos em breve. Mas fiquem tranquilas, eu não deixaria vocês sem as histórias do jeito que vocês mais gostam. Na descrição deixei o link do grupo privado, onde vocês vão poder acompanhar tudo na íntegra, com ainda mais intensidade. Acordar ao lado de Verônica sempre foi um misto de conforto e tensão. Nos primeiros anos do nosso casamento, eu me sentia privilegiada. Dormir abraçada a ela era como ter um porto seguro, um lugar onde eu podia repousar minha alma depois de um dia cansativo. O toque dela, o cheiro do seu cabelo, até a forma como ela ressonava suavemente durante a madrugada me passava paz. Mas, com o tempo, a sensação mudou. Hoje, quando abro os olhos e vejo o braço dela pesado sobre minha cintura, sinto duas coisas. A memória doce de um amor que me fez acreditar em destino, e a angústia de saber que a qualquer momento aquele mesmo braço poderia se tornar prisão. Verônica era uma mulher intensa, e essa intensidade sempre me atraiu. Ela me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, como se cada detalhe meu fosse precioso. No começo, esse olhar me fazia sentir especial, única. Mas, com os anos, o que parecia devoção se transformou em posse. Quando ela acorda, basta um gesto errado, um tom diferente na minha voz, até um silêncio mais longo para que o ar fique pesado. Eu aprendi a viver como quem anda sobre cacos de vidro, escolhendo as palavras, os movimentos, até o jeito de sorrir. Nosso dia a dia é marcado por extremos. Pela manhã, ela pode me preparar um café com as torradas que eu gosto, colocar na mesa uma xícara do meu chá favorito e deixar um bilhete com frases como "Você é a razão da minha vida" ou "Não sei viver sem você". E eu, ao ler, sinto o coração se apertar, porque sei que ela realmente acredita nisso. Mas, horas depois, se eu demorar a responder uma mensagem no celular ou se, sem perceber, sorrir para alguém no caminho do trabalho, ela me liga insistentemente, cobra explicações, me acusa de coisas que nunca fiz. No trabalho, minha mente já não é livre. Enquanto tento me concentrar em relatórios, clientes e prazos, meu celular vibra na mesa e o coração dispara. Será uma mensagem doce ou uma tempestade de acusações? Aprendi a olhar para a tela do celular com medo, como se fosse uma arma apontada para mim. E, quando a mensagem não vem, não sinto alívio, sinto medo do silêncio, porque sei que ele significa que uma discussão maior está sendo preparada. As pessoas ao meu redor percebem. Minha chefe já perguntou algumas vezes se eu estava bem. Minhas amigas, bom, já não tenho muitas. Afastei-me de quase todas, não por vontade própria, mas porque cada saída, cada encontro, virava um campo de batalha em casa. Para que você precisa dessas pessoas? Ela dizia. Eu não sou suficiente para você. No começo, eu tentava argumentar, mas logo percebi que era inútil. A cada tentativa de explicação, surgiam novas brigas, novas mágoas. E assim, fui me isolando. Minha família também nota. Minha mãe, principalmente, às vezes me olha com um ar triste, como se soubesse que eu não sou mais a mesma Sara que sorria à toa. E, no entanto, todas as noites, quando deitamos na mesma cama, eu sinto o peso contraditório do que vivemos. Verônica me abraça com tanta força que parece ter medo de que eu desapareça. Beija minha testa, segura minha mão e sussurra que não consegue viver sem mim. Nessas horas, meu coração vacila. Eu sei que ela me ama, sei que existe um medo profundo dentro dela, uma ferida que a faz ser assim. Às vezes, consigo enxergar além da agressividade, vejo a fragilidade escondida, a mulher que tem pavor de ser abandonada. E isso me prende, porque sempre penso que talvez eu seja a única capaz de cuidar dela. Mas cuidar tem custado caro. Sinto que estou me perdendo pouco a pouco. Não rio mais como antes. Não tenho mais sonhos meus, apenas os dela. Não faço planos sozinha, porque sei que cada tentativa de independência é interpretada como uma traição. Até minha forma de me vestir mudou, porque certas roupas geram olhares de desconfiança. As discussões, quando acontecem, são intensas. Ela grita, eu choro. Ela me acusa, eu tento explicar. Às vezes, a fúria dela é tão grande que se torna agressiva. Não necessariamente física, mas as palavras machucam de um jeito que deixa marcas mais profundas do que qualquer ferida visível. Você é minha e só minha, ela repete, como um mantra. E, em seguida, quando a tempestade passa, ela se arrepende. Me pede perdão, me enche de carinho, diz que não sabe o que acontece com ela, que o ciúme é uma doença, mas que é apenas porque me ama demais. E eu acredito. Ou pelo menos, quero acreditar. Porque, apesar de tudo,
eu também a amo. Amo a mulher que conheci, aquela que me fazia rir até doer a barriga, que me abraçava na chuva sem se importar em se molhar, que me escrevia cartas apaixonadas nos nossos aniversários. Essa mulher ainda existe dentro dela, eu sei. Só que, com o passar do tempo, essa versão parece cada vez mais rara, engolida pela insegurança e pelo controle. Há noites em que fico acordada olhando para o teto, perguntando a mim mesma quem eu me tornei. Eu era livre, sonhadora, cheia de planos para o futuro. Agora, sou alguém que mede palavras, que esconde sorrisos, que teme ligações no meio do expediente. Penso em ir embora, em recomeçar minha vida, mas logo sinto culpa. Culpa por deixá-la sozinha, por confirmar todos os medos dela, por talvez destruí-la. E é nesse dilema que vivo, entre o amor que me mantém e a dor que me sufoca. Ainda assim, existe algo em mim que resiste. Talvez seja esperança, talvez seja medo. Ou talvez seja apenas o laço invisível que criamos ao longo dos anos, um laço tão apertado que, mesmo me machucando, me impede de cortar. Eu sou Sara. E essa é a minha vida com Verônica, feita de amor e prisão, de paixão e dor, de carícias e cicatrizes. Uma vida que ninguém de fora consegue entender por completo. Uma vida em que, todos os dias, eu acordo sem saber se vou encontrar a mulher que me fez acreditar no amor, ou a que me faz acreditar que estou perdendo a mim mesma. Era uma sexta-feira à noite. Eu cheguei em casa cansada, depois de um dia longo no trabalho. Verônica estava sentada no sofá, braços cruzados, olhos fixos na tela da televisão desligada. O silêncio dela sempre foi mais ameaçador do que qualquer palavra. Bastou eu colocar minha bolsa sobre a cadeira para sentir o peso daquele olhar queimando nas minhas costas. Onde você estava? A voz dela saiu baixa, mas carregada de veneno. No trabalho, como sempre. Respondi, tentando soar calma. Até essa hora. Ela se levantou, caminhando em minha direção com passos lentos. Não mente pra mim, Sara. Eu sei quando você mente. Suspirei fundo. Já conhecia esse roteiro. Qualquer palavra minha poderia ser interpretada como culpa. Mesmo assim, tentei manter a serenidade. Verônica, por favor, você sabe que estou exausta. Foi um dia cheio. Fiquei até mais tarde. Só isso. Ela riu, um riso curto, amargo. Até mais tarde. Com quem? Antes que eu pudesse responder, senti seus dedos apertando meu braço com força. Olhei para ela, e vi nos olhos não só ciúme, mas desespero. Ela gritava palavras que se embaralhavam, acusações que eu não conseguia acompanhar. Quando tentei me soltar, o aperto virou empurrão. Meu corpo bateu contra a quina da mesa. Uma dor aguda atravessou meu lado, e por um instante o ar me faltou. Fiquei imóvel, atônita. Olhei para Verônica e vi seu rosto transformado pela fúria. Era como se aquela não fosse a mulher que um dia me prometeu amor eterno. Era outra pessoa, alguém que eu já não reconhecia. Ela ainda falava, mas minha mente já não acompanhava. Eu só sentia a dor no corpo e um vazio imenso no coração. Foi nesse momento que uma verdade me atravessou como uma lâmina. Se eu ficasse, não sobraria nada de mim. Esperei que ela virasse de costas, ainda gritando, e caminhei lentamente até o quarto. Meus dedos tremiam enquanto pegava uma mochila velha no armário. Coloquei algumas roupas, documentos e meu celular. O coração batia tão forte que parecia que Verônica poderia ouvir de onde estava. Era madrugada quando girei a chave da porta com todo o cuidado para não fazer barulho. O silêncio da rua me recebeu como um abraço frio. Caminhei sem rumo, sentindo a dor latejar no corpo, mas mais forte ainda era a dor na alma. As lágrimas vieram sozinhas. Não apenas pelo empurrão, mas por tudo. Pelos anos em que tentei acreditar que o amor poderia curar o que havia de doente entre nós. Pelas vezes em que silenciei meu próprio sofrimento para proteger Verônica de si mesma. Por ter me esquecido de quem eu era. Naquela madrugada, sob a luz fraca dos postes e o som distante da cidade adormecida, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu respirava livre. Doía, sim, doía como nunca. Mas era a dor de quem arranca correntes. Caminhei até a estação de ônibus mais próxima. Sentei no banco de metal gelado, abracei a mochila contra o peito e deixei que as lágrimas corressem sem vergonha. Não sabia para onde iria, nem o que faria. Só sabia que não podia voltar. Eu era Sara. E naquela madrugada, com o corpo machucado e a alma em pedaços, escolhi a mim mesma. Saí tropeçando pelo portão, o coração disparado, tentando apenas colocar alguns metros de distância entre mim e aquela casa que já não era lar. O frio da madrugada cortava minha pele,
misturado com a dor no lado do corpo onde havia batido. Eu só pensava em caminhar, em sumir, em desaparecer. Mas, quando empurrei o portão e me lancei para a rua quase deserta, choquei-me com alguém. Uma mulher vinha na direção contrária, carregando uma sacola plástica com algumas coisas. O impacto foi leve, mas suficiente para me fazer perder o fôlego e deixar a mochila escorregar do ombro. Ei, cuidado! A voz dela era firme, mas suave, carregada de surpresa. Seus olhos me percorreram em segundos, e pude perceber a forma como o semblante dela mudou, de irritação momentânea para preocupação imediata. Você está bem? Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Minhas mãos tremiam, meu rosto ainda estava molhado de lágrimas. Eu respirei fundo, olhando para o chão. Eu não sei para onde ir. A frase escapou antes que eu pudesse pensar. Foi um pedido, uma confissão, uma entrega. Ela largou a sacola sobre o muro, sem se importar, e segurou de leve meu braço, com um cuidado que contrastava com a brutalidade que eu havia sentido minutos antes. Meu nome é Júlia, disse, a voz baixa, quase como se não quisesse me assustar ainda mais. Eu sou arquiteta. Estou aqui só por alguns dias por causa de uma obra. Aluguei um apartamento por perto. Se você quiser, pode vir comigo. Não parece seguro você ficar sozinha agora. Olhei para aqueles olhos claros que refletiam sinceridade. Eu não conhecia Júlia. Ela era uma estranha que havia acabado de sair de uma conveniência na madrugada. Mas, por algum motivo, seu tom não me soou como ameaça. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente queria me ajudar sem pedir nada em troca. Sim, respondi, quase num sussurro. Por favor. Ela sorriu de leve, um sorriso compreensivo, sem julgamento. Recolheu a sacola, colocou-a no braço e me guiou pela rua com passos tranquilos. Eu ia ao lado dela, ainda trêmula, abraçando minha mochila contra o peito. Poucos minutos depois, chegamos a um prédio simples, mas novo. Júlia subiu as escadas comigo em silêncio, talvez entendendo que minhas palavras tinham acabado. Abriu a porta de um apartamento alugado temporariamente. O ambiente era pequeno, mas acolhedor. Uma sala clara, com cheiro de madeira recém-pintada, algumas plantas em vasos improvisados que ela provavelmente comprará para dar vida ao lugar. Senta aqui. Ela indicou o sofá. Vou pegar um copo d'água. Obedeci. As pernas ainda bambas, o corpo dolorido, a mente confusa. Quando ela voltou, me estendeu o copo com um olhar que dizia mais do que qualquer pergunta. Não precisa me contar nada agora, falou com suavidade. Só respira. Você está segura aqui. As lágrimas voltaram sem que eu quisesse. Eu não conhecia Júlia, mas o jeito dela, tão diferente de tudo o que eu estava acostumada, me desarmou. Havia paciência nos gestos dela, havia espaço no silêncio. Era como se, finalmente, alguém me oferecesse um refúgio. Naquela madrugada, adormeci no sofá do apartamento de uma estranha, ouvindo ao fundo o som suave do lápis dela riscando papéis de projeto. Júlia, arquiteta, dedicada, parecia transformar até o caos em linhas retas e harmonia. Eu, partida em pedaços, me perguntava se talvez, só talvez, o destino tivesse me colocado ali para encontrar algo que eu nem sabia que precisava, um lugar de respiro. Acordei com o barulho leve de talheres na cozinha. Por um segundo, confusa, pensei que ainda estava em casa, que Verônica estava preparando café como fazia às vezes, entre um pedido de desculpas e outro. Mas logo a realidade me atingiu. Eu não estava em nossa casa. Eu não estava nos braços dela. Eu estava no sofá de uma estranha que havia me estendido a mão na madrugada mais escura da minha vida. Sentei devagar, abraçando os joelhos contra o peito. O corpo ainda doía no ponto onde bati na mesa, mas a dor maior estava dentro. As lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse evitar. Coloquei a mão sobre a boca para não soluçar alto, mas Júlia apareceu na sala naquele momento, segurando 2 xícaras fumegantes. Ela me olhou em silêncio, e em vez de perguntas, apenas colocou a caneca na mesa e se aproximou. Sentou ao meu lado, respeitando um espaço, mas perto o suficiente para que eu sentisse sua presença. Ei, disse suavemente. Você não precisa ter vergonha de chorar. Balancei a cabeça, tentando respirar fundo. Eu não sei o que vou fazer. As palavras saíram entrecortadas. Eu não tenho para onde ir, não quero voltar, mas também não posso simplesmente desaparecer. Júlia pousou a caneca dela e entrelaçou os dedos, pensativa. Depois me olhou com firmeza, mas sem pressão. Escuta, eu vou estar nessa cidade por algumas semanas, talvez um pouco mais.
Aluguei esse apartamento só para ficar perto da obra que estou acompanhando. Você pode ficar aqui comigo, pelo menos até decidir o que fazer. Não precisa correr. Olhei para ela com os olhos marejados. Você nem me conhece. Por que faria isso? Ela sorriu, de um jeito que parecia simples e verdadeiro. Porque às vezes a gente não precisa conhecer. A gente só sente. E ontem, quando eu te vi na rua daquele jeito, eu senti que não podia simplesmente virar as costas. As lágrimas aumentaram, mas dessa vez vieram misturadas com um alívio tímido. Era a primeira vez em muito tempo que alguém me oferecia algo sem me cobrar nada em troca. Obrigada, murmurei, quase sem voz. Júlia estendeu a caneca de café para mim. Não precisa agradecer. Só toma, está bem quentinho. Peguei a xícara e o calor se espalhou pelas minhas mãos geladas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ela começou a falar de si, naturalmente, como quem abre uma porta sem invadir. Contou que era arquiteta, que amava projetos de restauração e que estava na cidade para acompanhar o início de uma obra importante. Falava com paixão, e por um instante eu me vi distraída, ouvindo cada detalhe como se fossem histórias de outro mundo, um mundo que não tinha nada a ver com gritos, acusações ou medo. Quando terminei o café, ela me olhou com doçura. Você não precisa me contar nada se não quiser. Mas se quiser, eu vou ouvir. Foi como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido. As palavras simplesmente saíram. Contei sobre os anos com Verônica, sobre o amor que virou prisão, sobre o ciúme sufocante, as discussões, os isolamentos e finalmente a agressão da noite anterior. Júlia não me interrompeu uma única vez. Só me olhava com atenção, balançando a cabeça em silêncio, às vezes apertando minha mão de leve como quem diz eu estou aqui. Quando terminei, estava exausta. Ela respirou fundo, como quem carrega parte da dor comigo, e disse: Sara, nada disso é culpa sua. Você merece muito mais do que viver com medo. Suas palavras foram como um bálsamo, e eu me permiti acreditar nelas, pelo menos naquele instante. Vamos fazer o seguinte, ela disse, levantando-se de repente. Hoje você não vai pensar em nada. Nada de passado, nada de futuro. Só vamos viver o agora. E assim fizemos. Júlia decidiu passar o dia comigo. Me levou para tomar café da manhã em uma padaria charmosa, cheia de plantas, onde ela insistiu em pedir um bolo de laranja só porque tem gosto de abraço de avó. Rimos quando o garçom trouxe fatias enormes e ela disse que a vida precisava de exageros doces. Depois, caminhamos pelo parque, e ela apontava árvores e prédios como se estivesse me dando uma aula de arquitetura improvisada. Falava com entusiasmo sobre formas, cores e histórias escondidas em cada construção, e eu, mesmo carregando a dor, me pegava sorrindo pela primeira vez em muito tempo. À tarde, ela me arrastou até uma livraria. Disse que adorava o cheiro de livros novos misturado com o de café. Me fez escolher um livro qualquer, mesmo que eu dissesse que não tinha cabeça para ler. Não é sobre ler agora, é sobre se lembrar de que você ainda pode escolher coisas para si mesma, falou com firmeza. Voltamos para o apartamento no fim do dia, cansadas, mas com o coração mais leve. Sentamos no chão da sala, comendo sanduíches que Júlia improvisou, e ela colocou uma música suave no celular. Eu a observei, rindo sozinha de uma bobagem qualquer, e percebi algo. Havia uma delicadeza em Júlia que me desconcertava. Não era invasiva, não me sufocava. Apenas estava ali, preenchendo os silêncios de um jeito que não doía. Quando me deitei no sofá novamente, com a cabeça cansada, ouvi sua voz ao fundo. Hoje você sobreviveu. Amanhã você começa a viver. Fechei os olhos, e dessa vez não chorei. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez houvesse um amanhã que não fosse feito de medo. Os dias seguintes ao que vivi com Júlia foram estranhos. Eu ainda acordava sobressaltada, como se Verônica fosse aparecer a qualquer momento. Mas também começava a sentir algo diferente, uma força que eu nem lembrava existir. Júlia não me pressionava, apenas me dava espaço e, pouco a pouco, eu conseguia respirar. No quarto dia desde que saí de casa, decidi que precisava retomar alguma normalidade. Não podia simplesmente desaparecer do trabalho, ainda que o coração acelerasse só de imaginar sair sozinha. Júlia insistiu em me acompanhar até a empresa, e eu aceitei. Sua presença me dava segurança. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela manhã. Eu estava na minha mesa, tentando mergulhar nos relatórios atrasados, quando senti um arrepio na nuca. Levantei os olhos e lá estava ela. Verônica. Parada na porta do setor,
com aquele olhar fixo que me conhecia melhor do que eu mesma. O chão pareceu sumir sob meus pés. Ela caminhou em minha direção com passos firmes, ignorando os olhares curiosos dos colegas. Antes que pudesse me levantar, ela já estava diante da minha mesa. Precisamos conversar. A voz dela saiu grave, carregada de uma fúria contida. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas Júlia tinha me dito, antes de sairmos, que eu precisava ser firme. Que era hora de me colocar de pé diante do medo. E eu sabia que ela estava certa. Verônica, não se aproxime. Minha voz falhou por um segundo, mas logo recuperei o tom. Se você tentar me intimidar de novo, eu vou prestar queixa. Ela riu, um riso nervoso, incrédulo. Prestar queixa? Contra mim? Sara, por favor, você sabe que não vive sem mim. Eu sei que não posso mais viver com você. Respondi, sentindo o coração disparar, mas sem desviar os olhos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Verônica ficou me encarando como se eu tivesse acabado de apunhalá-la. Os olhos dela, antes sempre tão cheios de autoridade sobre mim, agora oscilavam entre raiva e desespero. Eu não vou desistir de você. Ela disse, com os dentes cerrados. Nunca. Você é minha. Aquelas palavras, que antes me prenderiam em culpa, agora soaram como correntes que eu finalmente estava aprendendo a romper. Não sou sua posse. Minha voz saiu firme, e percebi que minhas pernas já não tremiam. Se você tentar me seguir ou me ameaçar, eu vou direto à polícia. Acabou, Verônica. Ela arregalou os olhos, como se não acreditasse no que ouvia. Mas antes que pudesse responder, um dos meus colegas se aproximou, percebendo a tensão, e perguntou se estava tudo bem. Foi a deixa para que ela recuasse. Isso não fica assim, murmurou, antes de dar as costas e sair, deixando atrás de si um rastro de medo, mas também de alívio. Sentei de novo, respirando fundo. Minhas mãos ainda tremiam, mas dentro de mim algo havia mudado. Eu tinha enfrentado Verônica de frente. Eu tinha dito não. Quando saí do trabalho naquela tarde e encontrei Júlia me esperando no carro, não consegui conter as lágrimas. Mas, dessa vez, eram lágrimas de coragem. Ela foi até lá, contei, a voz embargada. Disse que não vai desistir. Júlia me olhou com firmeza, pousando a mão sobre a minha. Então você também não pode desistir de você. Fechei os olhos, sentindo o peso das palavras dela. Pela primeira vez em anos, percebi que talvez eu estivesse realmente pronta para lutar por mim mesma. Aquela noite foi mais silenciosa do que todas as outras. Eu havia voltado do trabalho esgotada, ainda sentindo os ecos do encontro com Verônica, as palavras dela ressoando dentro de mim como correntes batendo em ferro. Júlia tentou me distrair durante o jantar, contou histórias engraçadas da faculdade de arquitetura, fez piadas sobre seus clientes excêntricos, mas eu estava distante. Depois que ela foi para o quarto organizar alguns papéis da obra, eu fiquei na sala, encolhida no canto do sofá. As luzes estavam baixas, só a claridade suave do abajur iluminava o ambiente. Abracei minhas pernas e escondi o rosto nos joelhos. E então chorei. Chorei por tudo, pelo amor que me prendeu, pelo medo que ainda me perseguia, pela coragem que parecia sempre insuficiente. Não percebi quando Júlia voltou. Só senti a mão dela tocar de leve meu ombro. Levantei os olhos e a encontrei me observando, com aquele olhar que misturava firmeza e doçura, sem julgamentos. Sara, ela disse baixinho, sentando ao meu lado. Você não merece carregar tudo isso sozinha. Antes que eu pudesse responder, ela me puxou de leve contra o peito dela. Fiquei rígida no começo, surpresa, mas logo me rendi àquele abraço. Havia algo nele que era diferente. Não era sufocante, não era exigente. Era só calor, acolhimento. Ficamos assim por longos minutos, o silêncio preenchido apenas pela batida tranquila do coração dela contra meu ouvido. Quando levantei o rosto, meus olhos ainda molhados encontraram os dela. E então aconteceu. Não sei se fui eu que me inclinei ou se foi ela. Talvez tenha sido as dois, no mesmo instante. Mas de repente sua boca estava na minha, suave no início, como quem pede permissão. Eu deveria ter recuado. Eu deveria ter lembrado de todos os medos, de todas as feridas. Mas não consegui. O beijo se aprofundou devagar, ganhando intensidade a cada segundo, e quando percebi já não havia mais espaço entre nós. Senti as mãos de Júlia segurarem meu rosto com cuidado, como se tivesse medo de me machucar. O mundo desapareceu, e pela primeira vez em muito tempo eu não pensei em nada além do agora. Quando nos afastamos, ofegantes, ela manteve a testa encostada na minha. Eu não entendo, ela sussurrou, a voz trêmula.
Não entendo como alguém conseguiu machucar você. Uma mulher tão sensível, tão linda. Fechei os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Minha voz saiu baixa, quase um pedido de desculpas. Júlia, eu amei esse beijo. Fazia tanto tempo que não sentia paz em algo assim. Mas eu tenho medo. Medo de Verônica, medo de viver tudo de novo. Ela acariciou meu rosto com o polegar, afastando a lágrima. Então vamos com calma. Eu não quero te apressar, nem te ferir. Só quero estar aqui, do jeito que você precisar. E assim ficamos, lado a lado, mãos entrelaçadas, sem necessidade de mais palavras. O beijo ainda queimava nos meus lábios, mas o que me marcou foi a paz que veio junto. Uma paz que eu nem lembrava que existia. Naquele instante, percebi que Júlia não era apenas um abrigo temporário. Ela era um sopro de vida, a prova de que talvez, só talvez, o amor pudesse ser diferente. Quando cheguei ao apartamento naquela noite, estranhei o silêncio. Não havia os papéis de projeto espalhados pela mesa, nem o som do lápis de Júlia riscando folhas, como de costume. Ao abrir a porta, fui recebida por uma cena que me deixou sem ar. A sala estava iluminada apenas pela luz suave de algumas velas. A mesa, pequena mas acolhedora, estava posta com cuidado, taças de vinho, pratos simples, mas arrumados como num restaurante. Uma música suave tocava ao fundo, preenchendo o espaço com uma atmosfera que parecia saída de um sonho. Júlia apareceu da cozinha, sorrindo, com um avental meio desajeitado. Antes que você pense qualquer coisa, disse, erguendo as mãos em rendição, não é para forçar nada. Eu só queria que você tivesse uma noite boa. Uma noite sua, sem medo, sem lembranças ruins. Fiquei parada, sentindo os olhos marejarem. Júlia, eu nunca tive isso. Nunca vivi nada assim. Ela se aproximou devagar, tirou o avental e colocou de lado. Depois, me puxou para um abraço apertado. Então essa vai ser a primeira de muitas. Não houve pressa, nem cobrança. Apenas o calor de estar nos braços dela. Respirei fundo, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. Quando nos afastamos, ela apenas sorriu e me guiou até a mesa. O jantar foi leve, cheio de conversas que iam de bobagens a confidências. Eu me peguei rindo alto, algo que não fazia há muito tempo. Júlia, entre um gole de vinho e outro, começou a falar sobre si mesma. Contou que era filha única, que já tinha morado em 3 cidades diferentes, que amava cozinhar mas sempre queimava bolos, que tinha coleções estranhas de pedras que pegava em viagens. Falou de seus antigos relacionamentos com a sinceridade de quem não tem medo do passado, de suas músicas favoritas, de como o mar era o lugar onde ela se sentia em casa. Eu ouvia fascinada, como se cada detalhe fosse um presente. Quando chegou minha vez de falar, comecei a contar sobre minha vida, mas bastou uma sombra de dor atravessar minha voz para que ela me interrompesse. Não, Sara, disse firme, mas doce. Hoje não. Essa noite não é para coisas ruins. Eu quero ver você sorrir, não se ferir de novo com lembranças. Ela se levantou, foi até o celular e trocou a música. Uma melodia mais envolvente, romântica, começou a tocar. Então ela se virou para mim e estendeu a mão. Vem, dança comigo. Olhei para a mão estendida, hesitante, mas havia tanta ternura no olhar dela que não consegui recusar. Coloquei minha mão na dela e me deixei levar. No meio da sala, começamos a dançar devagar, corpos próximos, passos tímidos no início. A música nos envolvia, e a cada movimento o mundo parecia desaparecer. Nossos olhos se encontraram, e havia algo ali que não precisava de palavras. Sem pensar, me inclinei. Ou talvez tenha sido ela. Mas de repente nossos lábios estavam juntos novamente, e o beijo foi diferente do primeiro, mais intenso, mais profundo, carregado de tudo que havíamos guardado em silêncio. Não recuamos. O beijo se prolongou, e quando percebi já estávamos nos movendo em perfeita sintonia, como se dançar e se beijar fossem a mesma coisa. Júlia me segurava com cuidado, como quem protege algo precioso. Entre beijos, ela murmurou contra meus lábios. Eu não entendo como alguém conseguiu machucar você. Uma mulher tão sensível, tão linda. Meu coração disparou. Eu poderia ter interrompido, poderia ter deixado o medo falar mais alto. Mas não consegui. Havia algo naquela noite que me libertava. A dança nos levou até o quarto. Não houve pressa, não houve urgência. Apenas um entrelaçar de mãos, um desatar de medos. Pela primeira vez em anos, eu não estava cedendo por obrigação, nem fugindo da solidão. Estava escolhendo. Estava sentindo paz. Nos entregamos uma outra naquela noite,
entre beijos profundos, carícias cuidadosas e risos abafados. Não havia gritos, nem lágrimas de dor. Apenas a descoberta de que o amor pode ser leve, que o toque pode ser abrigo, que duas pessoas podem se encontrar sem se perder. Quando adormeci nos braços de Júlia, com o coração acelerado mas sereno, pensei: é assim que deveria ter sido desde sempre. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei com o futuro sem medo. O dia no trabalho parecia começar normal. Eu estava concentrada nos relatórios quando uma colega entrou com um sorriso cúmplice, segurando uma rosa vermelha. Entrega para você, Sara, disse, colocando-a sobre minha mesa. O coração disparou. Havia um cartão preso ao caule, escrito à mão: você merece flores todos os dias da sua vida. Não havia nome, mas eu sabia de onde vinha. Júlia! O gesto simples me fez sorrir, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Era como um sopro de vida em meio ao caos. Mas não demorou muito para o inferno reaparecer. Verônica entrou na sala, de repente, como uma tempestade que invade sem pedir permissão. Pedindo perdão, dizendo que ia mudar, mas quando o olhar dela encontrou a rosa sobre minha mesa, ela pegou o cartão sem me perguntar nada. O que é isso? A voz dela era baixa, ameaçadora. Não é da sua conta, Verônica. Respondi, tentando manter a calma. Eu já disse, acabou. Ela riu com desprezo, mas nos olhos havia algo de sombrio. Você acha que pode me trocar assim? Por quem? Quem está tentando roubar você de mim? Ninguém me roubou. Eu decidi sair. Minha voz tremia, mas era firme. O rosto dela se transformou. Em segundos, o que era imploro virou fúria. Ela me empurrou contra a parede, segurando meu pescoço com as duas mãos. O ar me faltou. Tentei falar, mas apenas um som sufocado saiu. Você é minha! Gritou, apertando cada vez mais. O desespero tomou conta. As lágrimas escorriam, e a visão começava a embaçar. Foi então que ouvi vozes. Colegas de trabalho, atraídos pelo barulho, arrombaram a porta da sala. Gritos, mãos puxando Verônica para longe, e eu escorregando pelo chão, arfando, tentando recuperar o fôlego. Tudo aconteceu rápido. Verônica foi retirada à força do prédio, enquanto eu ficava ali, cercada de olhares assustados, com a garganta ardendo e a alma em pedaços. Quando cheguei ao apartamento naquela noite, fiz de tudo para esconder as marcas no meu pescoço. Não queria que Júlia visse, não queria arrastá-la para aquele pesadelo. Tomei banho rápido, prendi o cabelo de forma que as sombras escondessem as manchas roxas. Pouco depois, Júlia chegou, sorridente, carregando uma sacola. Preparei uma surpresa. Sushi, do jeito que você gosta. E aquela rosa de hoje? Ela riu. Foi pouco perto do que você merece. Mas o sorriso dela desapareceu quando me olhou nos olhos. Júlia me conhecia. Bastou um segundo para perceber que algo estava errado. Sara, o que aconteceu? Perguntou, se aproximando. Não consegui responder. Apenas me joguei nos braços dela, soluçando. Eu tô com medo, murmurei contra seu ombro. Ela me apertou forte, acariciando minhas costas. Mas quando, sem querer, meu cabelo escorregou e revelou as marcas no meu pescoço, vi o desespero no rosto dela. Meu Deus, a voz dela falhou. Foi ela, não foi? Eu juro que vou acabar com a Verônica. Segurei o rosto dela com as duas mãos, suplicando. Não, Júlia. Eu não suportaria que ela fizesse algo com você. Não se envolva. Por favor. Ela respirou fundo, os olhos cheios de raiva e dor. Depois, apertou minhas mãos com firmeza. Então me promete que vai comigo à delegacia. Se você não denunciar, ela nunca vai parar. Fiquei em silêncio por um instante. O medo me corroía. Mas o olhar de Júlia, tão cheio de amor e de luta, me fez decidir. Balancei a cabeça em concordância. Eu vou. O alívio dela foi visível. Júlia beijou minha testa e me guiou até o quarto. Não falou mais nada sobre Verônica naquela noite. Em vez disso, me cuidou. Saí do trabalho já exausta. Júlia havia me mandado mensagem dizendo que estava preparando uma surpresa em casa. Sushi, meu prato favorito. Sorri sozinha, com aquela sensação de paz que só ela me trazia. Mas, quando me aproximei da porta do prédio, a figura que vi encostada na parede fez meu corpo congelar. Verônica. Ela parecia um vulto, os cabelos desgrenhados, os olhos vermelhos de fúria. Então é assim? A voz dela cortou o ar. Você me troca, e acha que vai ser feliz? Dei um passo para trás, mas ela avançou. Verônica, acabou. Por favor, me deixa em paz. Ela riu, um riso amargo. Acabou para você.
Para mim, nunca. O brilho metálico apareceu na mão dela antes que eu pudesse reagir. Uma faca. Tudo aconteceu rápido. Uma discussão, minhas tentativas de recuar, as palavras dela atravessadas de ódio. Se não for comigo, não será com ninguém. A lâmina me atingiu na barriga, profunda, queimando como fogo. O ar me fugiu dos pulmões e caí de joelhos, a mão instintivamente pressionando o ferimento. O mundo ficou embaçado, mas ainda ouvi um grito desesperado. Um colega de trabalho chegava e correu até nós. O que você fez? A voz dele ecoou pelo pátio. Assustada, Verônica largou a faca e correu pela rua, desaparecendo nas sombras. Meu corpo já estava fraco, e o sangue se espalhava rápido entre meus dedos. O colega se ajoelhou ao meu lado, desesperado. Segura firme, Sara. Vou chamar a ambulância. Ele pegou meu celular que tinha caído no chão, destravou com a digital e abriu a lista de contatos. Com a voz fraca, sussurrei: liga pra Júlia. Ele encontrou o nome, discou e falou apressado: Júlia? É amiga da Sara. Ela foi atacada. Já chamei socorro, estamos indo pro hospital. A última coisa que lembro foi o som distante da sirene e o gosto metálico na boca antes de apagar. Quando abri os olhos, a luz branca me cegou. O zumbido dos aparelhos me trouxe de volta devagar. Meu corpo parecia pesado, e a dor era uma presença constante. Demorei a entender onde estava. Mas então vi. Ao lado da cama, Júlia. Os olhos marejados, o rosto cansado, como se não tivesse dormido um segundo. Quando me viu mexer a mão, ela engasgou num choro de alívio. Graças a Deus, você voltou. Ela se inclinou, beijando minha testa com delicadeza. Sara, você quase me matou de susto. Minha voz saiu fraca, mas firme. Júlia, quando senti a facada, eu só pensei em você. Pensei que não poderia ir embora sem te dizer que eu me apaixonei por você. As lágrimas escorreram pelos olhos dela. Ela apertou minha mão contra o peito. Eu também me apaixonei por você, Sara. Desde o primeiro sorriso, desde o primeiro café. Eu não suporto a ideia de te perder. Senti um calor tomar conta de mim, apesar da dor. Sorri, fraca, mas verdadeira. Então não me deixa. Nunca mais. Ela assentiu, os olhos fixos nos meus, e naquele instante eu soube que, mesmo com as cicatrizes que Verônica havia deixado, meu coração finalmente tinha encontrado um lar. Ainda no hospital, quando os médicos confirmaram que eu estava fora de perigo, Júlia nunca soltou a minha mão. Dormia na poltrona ao lado da cama, com o corpo curvado em posições desconfortáveis, mas sempre atenta a cada movimento meu. Na terceira noite, quando eu já estava mais consciente, ela se aproximou, com um semblante sério. Sara, eu preciso te contar uma coisa. Seus olhos marejavam, mas sua voz era firme. Eu fiz a queixa contra a Verônica. A polícia está atrás dela, mas, até agora, ela desapareceu. Ninguém sabe onde está. Meu coração disparou. A lembrança da faca atravessando meu corpo voltou como uma onda gelada. Eu fechei os olhos, tentando conter a angústia. Ela pode voltar a qualquer momento. Júlia continuou, apertando minha mão. E eu não vou arriscar você. Não depois de tudo que aconteceu. Olhei para ela, surpresa, e vi a decisão já tomada em seus olhos. Eu quero que você venha comigo. Vamos embora daqui, para outra cidade, ou melhor, para outro país. Longe o suficiente para ela nunca mais nos alcançar. Suspirei, sentindo as lágrimas se acumularem. Júlia, eu amo meu trabalho. Amo o que faço. Eu lutei tanto para chegar até aqui. Ela acariciou meu rosto com ternura, os olhos fixos nos meus. Eu sei, meu amor. Mas o que vale mais, seu trabalho ou sua vida? O que vale mais do que sua paz? Você não pode florescer num lugar onde tem que olhar por cima do ombro todos os dias. Você merece recomeçar em segurança. Fiquei em silêncio. As palavras dela doíam, porque eram verdade. Meu coração estava dividido entre a vida que construí e a vida que poderia perder. Mas, quando olhei para o rosto dela, cansado e apaixonado, percebi a resposta. Então, vamos! Sussurrei, deixando as lágrimas rolarem. Eu vou com você. O sorriso que iluminou o rosto de Júlia foi como um sol atravessando a madrugada. Minha alta veio 2 semanas depois. Júlia organizou tudo com uma eficiência que só ela teria. Papéis, contatos, documentos. Enquanto eu ainda me recuperava, ela cuidava de cada detalhe, sempre me atualizando, mas sem me sobrecarregar. Em menos de um mês estaremos fora. Prometeu, enquanto preparava chá de camomila na cozinha do hospital improvisado. E eu vou garantir que você nunca mais precise ter medo de nada.
A decisão não foi fácil. Deixar meu trabalho, minha rotina, meu país, era como abandonar uma parte de mim. Mas cada vez que lembrava das mãos de Verônica em meu pescoço ou da faca no meu corpo, a dúvida sumia. Eu precisava viver. Eu precisava amar. E Júlia era meu porto seguro. No dia da viagem, enquanto o avião decolava, olhei pela janela e vi as luzes da cidade ficando pequenas. Um aperto tomou meu peito, mas junto dele veio uma sensação de liberdade. Era como se as correntes finalmente estivessem sendo cortadas. Júlia segurou minha mão o tempo todo. Está pronta para nossa nova vida? Ela perguntou, com um sorriso cúmplice. Estou pronta, desde o momento em que te conheci. Respondi, encostando minha cabeça no ombro dela. Nos estabelecemos em Lisboa, uma cidade que misturava modernidade e história, com ruas estreitas cheias de azulejos coloridos e cafés acolhedores em cada esquina. Júlia conseguiu rapidamente se integrar a um escritório de arquitetura renomado, enquanto eu, com o apoio dela, busquei uma nova oportunidade na minha área. No começo, tudo era estranho. Uma nova língua, novos costumes, novos rostos. Mas Júlia tornava tudo mais leve. Ela transformava cada desafio em uma aventura, cada tropeço em motivo de riso. Nosso apartamento era pequeno, mas cheio de vida. Júlia o decorou com plantas e luzes suaves, criando um refúgio acolhedor. Ela fazia questão de preparar o café da manhã todos os dias, mesmo que fosse apenas uma torrada com geleia, deixando bilhetes na mesa com frases bobas como "hoje é dia de sorrir" ou "você é meu milagre diário". Eu, por minha vez, comecei a reencontrar a Sara que havia perdido. Aos poucos, meu sorriso voltou, minhas vontades floresceram. Caminhar de mãos dadas com Júlia pelas ruas de Lisboa sem medo era uma experiência tão simples, ao mesmo tempo, tão grandiosa que às vezes me emocionava do nada. O amor em detalhes. Nosso relacionamento se construiu com pequenos gestos. Júlia me surpreendia com jantares à luz de velas nas noites comuns, transformando o banal em especial. Colocava músicas e me tirava para dançar na sala, dizendo que o amor não precisava de datas para ser celebrado. Eu, que sempre me sentirá pequena diante do amor tóxico que vivi, aprendi com ela que amor de verdade não diminui, expande. Comecei a escrever cartas para Júlia, contando o quanto cada detalhe dela me curava. Ela as guardava em uma caixinha, dizendo que eram seus tesouros. Houve noites em que ainda acordei assustada, lembrando de Verônica. Nessas horas, Júlia apenas me abraçava forte e repetia: "Você está segura? Eu estou aqui." E, com o tempo, a lembrança deixou de doer tanto. Um futuro compartilhado. 2 anos depois, já estávamos enraizadas em nossa nova vida. Eu havia encontrado um trabalho que me enchia de orgulho, e Júlia tinha projetos incríveis espalhados pela cidade. Mas, acima de tudo, tínhamos uma outra. No aniversário de 2 anos da nossa mudança, Júlia preparou uma surpresa. Me levou até a beira do Tejo ao entardecer. Com o céu pintado em tons de rosa e laranja, ela segurou minha mão e disse: "Sara, você foi meu recomeço. Você me ensinou o valor da coragem e do amor verdadeiro. Quero passar todos os meus dias construindo memórias com você." As lágrimas escorreram antes mesmo que eu pudesse responder. Beijei-a, sentindo o coração vibrar de gratidão. "Júlia, você me salvou de mim mesma. Eu pensei que nunca mais poderia amar. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta." E ali, abraçadas, soubemos que nosso futuro seria feito de entrega, cuidado e romantismo. Não importava o que o mundo trouxesse, nós tínhamos uma à outra. Às vezes ainda penso em Verônica. Não com medo, mas com compaixão. Ela se perdeu em sua própria dor e nunca soube amar sem destruir. Eu, por muito tempo, também me perdi. Mas o destino me colocou diante de Júlia numa madrugada fria, e desde então, tudo mudou. Hoje, quando acordo e vejo Júlia dormindo ao meu lado, sorrio em silêncio. Porque sei que sobrevivi. Sei que escolhi. E, acima de tudo, sei que encontrei o amor que sempre sonhei, um amor que não sufoca, que não cobra, que não fere. Um amor que me faz inteira. Eu sou Sara. E agora, finalmente, eu sou livre.